Shalom, bom dia, minhas queridas, tudo bem? Hoje, nesse friozinho, né? Quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem trazido ao meu coração durante esses dias. Eu tenho ruminado cada palavra, né? Todos os dias a respeito desse assunto que eu vou compartilhar com vocês hoje. Eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração, né? Assim como tem falado no meu. Eu quero falar sobre o rio de Deus. O Senhor tem ministrado tremendamente sobre esse rio, sobre esse mover, né? Quando nós falamos do rio, nós estamos falando do próprio Deus. Quando eu falo do rio, eu falo do mover, eu falo de Deus mesmo. E ele significa duas coisas em nós. Ele significa aquele rio que nós temos dentro de nós, aquela fonte que nós temos dentro de nós e que ela precisa fluir. E o outro rio é o rio do Senhor, é o próprio Deus, é onde nós não temos controle, é onde nós simplesmente precisamos nos jogar e deixar esse rio nos levar, esse rio nos conduzir, né? E o Senhor tem falado muito ao meu coração, porque quando nós verdadeiramente nos entregamos a esse rio, nos jogamos nesse rio, as coisas começam a ficar mais claras, né? Nós falamos sobre tanto sobre a verdadeira identidade. Então, quando nós nos decidimos nos jogar nesse rio, deixar o Senhor nos conduzir, não depender do nosso esforço, mas simplesmente deixar Ele fazer, as coisas vão ficando mais claras. A nossa identidade nele vai ficando mais clarificada. Então, o nosso propósito fica mais claro, né? O que temos que fazer, o porquê temos que fazer, né? Eu tenho o costume de falar, nós só temos uma vida, então, uma vida aqui na Terra. Mas o que você está fazendo com essa uma vida aqui na Terra? Muitas vezes nós estamos apenas trabalhando para sobreviver, mas nós não estamos aplicando, vivendo o nosso propósito, cumprindo os nossos sonhos do Senhor aqui na Terra. Então, há muito mais do que o trabalho, há muito mais do que a nossa rotina, né? Eu falo assim porque quando a gente vê, os dias vão passando e a gente tá enrolada naquela rotina de trabalho, de cuidar de casa, de cuidar de filho, e os dias já se passaram, os anos já se passaram e nós não temos verdadeiramente cumprido o chamado do Senhor aqui na terra. Claro que o trabalho é importante, nós temos que trabalhar, mas nós temos que rever se também isso não tem ocupado demais o nosso tempo, não tem roubado nós de estarmos firmes, de nós estarmos nesse rio mergulhado, né? Mergulhado nesse rio do Senhor. E o Senhor tem falado muito comigo. Então esse rio ele representa o mover, ele representa o refrigério, ele representa você viver aquilo que os seus olhos não viu, que o seu ouvido não ouviu e que não penetrou no seu coração. São as coisas extraordinárias. Então, quando nós estamos fora desse rio, nós estamos caminhando no nosso esforço. Mas quando nós mergulhamos no rio, nós se jogamos nesse rio, que é o Senhor, que é a presença, que é esse mover, não depende de nós. O Senhor, Ele garante todas as coisas. E eu vou falar isso em Salmos 36, versículo 5, diz assim: O teu amor, Senhor, chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as montanhas. As tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preserva tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor! Os homens encontram refúgio em tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa, e tu lhes dá de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte, a graça da tua luz. Vemos a luz. Então, o Senhor ele nos leva quando nós entendemos que não é dependente do nosso esforço, mas sim de nós cumprirmos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, né? Qual é esse chamado? Muitas das vezes cuidar da sua família com excelência, muitas das vezes servir, né? O Senhor ele nos chama como servos aqui na terra. Então, servir ao nosso irmão, tudo aquilo que a gente faz para o outro, nós estamos fazendo para o próprio Deus. Então,
O reino de Deus é isso. E quando nós verdadeiramente entendemos sobre o amor do Senhor, sobre servir ao próximo, sobre nos dedicarmos a esse propósito, ele fala que esse próprio rio é um rio de delícias. Então, quando nós jogamos esse rio ele nos leva a um banquete. Ele fala que vocês banqueteiam na fartura da tua casa. O Senhor, ele te leva muito mais daquilo que você precisa. Ele te concede muito mais do que você precisa, muito mais do que sonhamos, muito mais do que imaginamos. Ele nos surpreende. E esse rio nos leva a um rio de delícia, ele nos dá de beber. Então, quando nós entendemos isso, você imagina quando você mergulha nesse rio, o que Deus pode fazer, né? Muitas vezes nós confiamos em mergulhar no rio e falar, eu sei nadar. Só que a gente fica lutando contra essa correnteza, nadando contra essa correnteza, só que nós esquecemos que nós, durante o tempo que nós estamos nadando, nós podemos nos cansar. E então eu falo para você, não lute contra a correnteza, simplesmente deixe o rio te levar. Ele vai te levar a um banquete, ele vai te levar a lugares extraordinários. Confie no Senhor, né? Fica tudo mais leve quando o Senhor ele toma a frente do que quando nós estamos fazendo tudo pelo nosso esforço. E eu falo isso em todas as áreas. E quando nós falamos do rio que flui do nosso interior, você imagina quando nós paramos de travar esse rio e deixamos o rio de Deus fluir. Quantas vidas não serão alcançadas, quantas famílias não serão curadas e chamadas para o Senhor. Então, nós somos aí agentes do céu, nós somos generais do Senhor e eles nos chamam para ser atalaias, né? Levar as boas novas. Então, carregue com si a mensagem da cruz, carregue dentro de você o amor de Deus, né? E vamos aí entrar nesse rio. E você pode ter certeza, quando nós estamos mergulhados, você pode ver que quando você mergulha em uma água, em uma piscina, você não consegue ouvir o barulho de fora, né? O que tá lá fora não consegue te atingir, porque você tá lá mergulhado. A única coisa que você sente é a paz plena, não ouve nada. Então, mergulhe mais no Senhor. O Senhor quer te levar a águas profundas, assim como ele disse a Ezequiel, né? Como a visão que Ezequiel teve. Uma hora a água estava no seu tornozelo, outra hora no seu joelho. Quando viu, já era um rio tão poderoso, tão profundo, que não se podia passar andando, somente a nado. E quando nós mergulhamos no Senhor, ele fala que esse rio ele traz cura, refrigério e vida. O Senhor quer trazer vida, vida em abundância. Então que Deus venha abençoar o seu dia, e que você possa meditar nessa palavra. Eu preciso mergulhar no rio do Senhor, tá bom? Porque aonde esse rio ele vai te levar, ele vai levar você a cumprir o seu propósito. Que Deus abençoe o seu dia, né? Nós estamos aí quinta-feira, que esse final de semana venha ser poderoso na sua vida, maravilhoso, que você venha desfrutar. O Senhor ele fala do rio que nos leva ao desfrute, não apenas num rio que nos leva a esforço, a trabalho, mas que ele venha trazer desfrute, que venha trazer bênção sobre a sua vida, que você venha viver milagres extraordinários, muito mais do que você precisa. Amém? Deus abençoe.